Olá, esse é mais um programa Pátria Tricolor. Eu sou o Duca Maradona, vou apresentar em conjunto com o pessoal aqui o programa de hoje. Esse é um programa feito por gremistas e para gremistas com a opinião do torcedor. Ele é apoiado pela Acesso Digital, que é a maior e melhor produtora de material didático do sul do país, e pelo grupo dos Sócios Livres Grêmio de Todos. Hoje a gente está aqui com o Ferrer, né, que é o vice-presidente do Grêmio Imortal e conselheiro do Grêmio, Paulo Ferrer. E aí, Ferrer, tudo bem? Tudo bem. Vou incluir mais alguma coisa no currículo. Hoje também estou participando do Departamento Consular do Grêmio, como diretor adjunto. É um prazer estar nesse programa. Eu diria até de uma forma descontraída que eu estava com ciúme dos nossos companheiros que já tinham participado aqui. Esse programa é de excelente qualidade, né? E estou muito satisfeito de estar num programa coordenado pelos Sócios Livres, que é um grupo relativamente novo, né? Mas que tem companheiros de muita qualidade. Então, eu estou aqui para a gente falar de Grêmio e expor aquilo que a gente entende, o que a gente enxerga do Grêmio. A gente lembra também que o Ferrer foi importante figura na última eleição do Dr. Fábio Koff, né? E coloca que a gente também tem interesse na participação do internauta. Portanto, a gente oferece todos os nossos canais, Twitter, e-mail e por dentro do próprio site do Pátria Tricolor, para fazerem perguntas aqui para os nossos convidados. E hoje também a gente tem o Jefferson Thomas, que é conselheiro, é o presidente atual do Conselho Fiscal do Grêmio, integrante do Grêmio Novo. Já esteve aqui com a gente, né? Então todo mundo conhece o Jefferson, sabe que ele fala pouco, então hoje o programa vai ser curto, né? Fala, Jefferson. Boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros, ao Ferrer, ao Duca. Só referendo às palavras do Ferrer, o Ferrer já conseguiu usar a proverbialidade dele para poder fazer a saudação a todos. A nossa intenção hoje é iniciar falando sobre a questão, já que a gente está com o presidente do Conselho Fiscal aqui, né? Sobre a questão da aprovação das contas da última gestão do presidente Paulo Odoni. Eu vou passar aqui para o Ferrer falar, para o Ferrer em primeiro momento, falar um pouquinho sobre a questão da aprovação das contas, ou pode ser o Jefferson mesmo iniciar falando, porque parece que teve uma mudança, agora o Conselho Fiscal está analisando melhor as contas, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Né? Não, sem problemas. Bom, é importante falar primeiro que, por esforço, acho que das últimas administrações do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal tem procurado agregar um perfil mais técnico nos seus componentes, né? Então, nas últimas eleições, a gente, participando desses processos, se convidou, ou se pelo menos se buscou candidaturas que tivessem um perfil não político, mas sim técnico a esse respeito. Mesmo que eu seja integrante de um movimento político, acho que isso toda a audiência deve saber, eu procuro pautar o trabalho e todos os integrantes que estão no Conselho Fiscal procuram pautar o seu trabalho exatamente pela análise técnica das informações propriamente ditas. E isso vai um pouco além até. Nós construímos um regimento interno dentro do Conselho Fiscal, que deve passar pelo Conselho Deliberativo em breve para aprovação e referendo, que nos obriga a uma série de informações, inclusive, para não vulnerabilizar o clube. Por exemplo, qualquer informação constatada que tenha vazado do Conselho Fiscal, automaticamente esse conselheiro fiscal está excluído do Conselho Fiscal. E o seu assunto já vai ser encaminhado diretamente para o Conselho de Ética. Por quê? Para a gente evitar vazamento de informação, por exemplo. As situações que aconteceram com o vazamento de contrato. Não anterior? Não, aí que tá, não tinha. Isso aí, até fazendo a justiça que merece, isso não foi nem iniciativa minha, enquanto presidente do Conselho Fiscal. Eu já era membro do Conselho Fiscal, mas isso foi liderado pelo antigo presidente Roberto Sommer. E, evidente, todos os conselheiros fiscais naquele momento acabaram acedendo a essa sugestão exatamente pela posição crítica que um conselheiro fiscal tem em relação a esse tipo de informação. A gente lida com muita informação crítica, que é conta, que é informação, pagamento, recebimento, atos de gestão propriamente ditos. Até em função disso, eu peço desculpas à tua audiência que eu não posso me estender muito sobre o conteúdo do nosso relatório. O que eu posso comentar com vocês é o quê? Essas informações são públicas, estão no balanço do Grêmio. O Grêmio teve um resultado positivo de 28 milhões, né, nesse ano. As contas foram aprovadas no plenário do Conselho Deliberativo.
Até onde eu vi, não houve nenhuma ressalva da plateia do Conselho Deliberativo em relação às contas, não houve nenhuma manifestação contrária a esse respeito. Claro, o relatório aponta algumas informações que podem ser melhoradas e podem ser adicionadas como melhoria nos processos internos, nos controles, coisa parecida, como é de qualquer gestão, qualquer empresa sempre vai ter o que aperfeiçoar nos seus processos de negócio, nos seus modelos de negócio propriamente ditos. Mas o fato é que, da maneira possível, eu acredito que a situação vai bem, propriamente dito. Vou botar o Ferrer aqui nessa conversa da seguinte maneira. Ferrer, eu acho que isso é uma coisa que realmente nos últimos anos tem prejudicado um pouco o Grêmio, né? Essa coisa de as entranhas estarem sendo expostas, né? E eu te conheço, sei que não é uma postura que tu nem teu grupo tem o costume de implementar. Então eu queria que falasse um pouco sobre isso, né? Essa questão das contas, sem a gente entrar nesses assuntos, né, de meandro do clube internamente, sim, mas se quiser entrar também pode, sim, em algumas questões, né? Mas queria que tu falasse sobre isso, né? Eu vou começar enfatizando um aspecto que o Jefferson falou aqui, que é essa tendência do Conselho Fiscal de ele se tornar mais técnico, de ele se tornar mais despolitizado e, portanto, mais independente para acompanhar as contas do Grêmio, né? Se tu tiveres a oportunidade de acessar o site do nosso grupo do Grêmio Imortal, verás que um dos objetivos do grupo é que o Grêmio tenha controles mais aprimorados das suas contas. Por que isso? Porque essa forma de examinar essas contas é coisa que vem de muito longe, esse sistema de um conselho fiscal. Só que o Grêmio hoje é uma entidade que gira mais de 10 milhões de reais por mês. Né? Mais do que isso, até o orçamento hoje é 250 milhões. 250 milhões. Muito bem. Uma entidade com todo esse giro ser controlado só pelo Conselho Fiscal, né, salta aos olhos de que precisamos outros instrumentos, né, até porque os conselheiros, eles, por mais que se dediquem ao conselho, eles têm a sua vida profissional, né, as suas atividades, eles não podem se dedicar integralmente a isso. Então, eu não saberia te dizer como, mas até porque não sou dessa área de finanças, mas eu acho que o Grêmio tem que aprimorar isso, o Grêmio tem que encontrar outras formas de controles além do Conselho Fiscal. Bom, mas é louvável essa postura do Conselho Fiscal ser técnico, ser despolitizado. Isto é um avanço que estamos tendo e que a gente observa, né? Um outro aspecto que o Jefferson falou, que é a confidencialidade das informações, não é para o público aqui que está nos assistindo, né, porque isso tem sido posto em prática dentro do Conselho Fiscal, e isso é positivo. Isso é positivo. Agora, vamos passar para quanto às contas, infelizmente não pude participar da reunião, a última reunião do Conselho, na qual as contas foram examinadas. Eu estava em São Paulo a trabalho, não pude, voltei até à noite, mas num horário já incompatível. Mas, pelo que o Jefferson está dizendo, por parte lá do Conselho Deliberativo não houve maior contestação. Aliás, eu acho, e vou exteriorizar isto aqui, que o Conselho Deliberativo, a exemplo do Conselho Fiscal, tem que ser mais participativo. É muito comum, claro que é difícil ele entender por uma pessoa que não conhece esse meio, como eu muito pouco conheço, a gente entender e saber ter uma postura técnica em relação ao assunto. Mas eu acho que a gente pode e deve participar, questionar, perguntar, né? Porque esta é a nossa função, nós somos eleitos para isso. Eu louvo essa questão de... Pô, as pessoas que estão no Conselho Fiscal têm a oportunidade e têm que ter a responsabilidade de não expor as entranhas do clube, né?
Duca, deixa eu só fazer um comentário adicional com relação a, até pegando o gancho que o Ferrer colocou com relação à transparência. Muito se fala, na verdade, a transparência, tem que abrir tudo, coisa parecida. Se a gente pegar, por exemplo, os códigos de ética do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, códigos de ética da Bovespa para atingir níveis de governança, nível 1, nível 2 e nível 3, não diz explicitamente claro o que significa transparência de informação, mas te dá guia, te dá informações de como tu deve compor informações para tu exteriorizar exatamente essas posições. Quem tem que dar essas informações não é o conselheiro que saiu do meio da reunião e ligou para uma rádio, por exemplo. Quem tem que dar essas informações é a gestão de maneira profissional e transparente. Vamos dar um exemplo. Cada vez que uma empresa que tem ações negociadas em bolsa, por exemplo, sofre uma modificação patrimonial grande, ela tem que comunicar um fato relevante à comunidade e aos acionistas. Isso é publicado em jornal, etc. Esse tipo de guia pode ser uma informação também que a gente possa passar posteriormente aos nossos associados, para ter essa informação de quanto foi o lucro, como foi gasto o dinheiro, como foi apropriada a receita. É um vácuo que, paulatinamente, o Grêmio vem montando e elaborando. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a gente não tinha o balanço publicado no site do Grêmio. Hoje já temos. Já é um avanço em relação a isso. O que nós precisamos fazer, e aí, não de maneira política, mas como o Ferrer colocou, de maneira mais corporativa, seja a comunidade política do Grêmio como um todo, desenvolver essas ferramentas para que possa se passar a imagem realmente correta do que acontece em relação à administração e principalmente confiável. Então, tu não pode ter um informante, por exemplo, chegando para uma coluna, não vou nominar aqui os colunistas aqui, sim, mas todo mundo sabe quem a gente está falando, como dar uma informação de cocheira que pode ser usada não só de maneira a denegrir a imagem do Grêmio, mas inclusive como uma situação política para denegrir outra pessoa. Muitas vezes essa é a preocupação que a gente precisa ter propriamente dita. Muitas vezes até é uma conclusão que uma pessoa tirou e acaba se tornando uma verdade porque foi publicado no jornal, né? Exatamente. Ferrer, eu queria ver se tu falava um pouco sobre essa questão da arena, só para a gente não... A gente já se debruçou aqui em questões, né, sobre a arena em vários programas, mas o que te parece a questão da arena? Se agora a gente está entrando num ritmo de realmente... começar a frequentar lá e ela se tornar realmente uma parte da nossa ideia de incorporada, né, do clube, assim. Se tu me permitires, antes de falar na arena, claro, eu vou falar um pouquinho sobre transparência, porque hoje em todas as campanhas políticas, todos os nossos grupos, eles usam a transparência como um objetivo a ser alcançado. Né? Muito bem. Agora, esse objetivo, ele tem que considerar alguns aspectos. Primeiro aspecto, nós somos uma sociedade privada. Nós temos que dar satisfação aos nossos associados e, né, por extensão, aos nossos torcedores. Né? Nós não precisamos dar satisfações para a comunidade em geral. Isso é um aspecto, porque se fala muito em democracia, bom, mas como é que é a democracia dentro de uma instituição privada? Né? É um pouco diferente. Né? Muito bem. Agora, a gente também não podemos, eu tenho ouvido muita gente dizer assim, não, é coisa de economia interna, como dizia o seu Petry, um dos grandes dirigentes históricos, dirigentes do Grêmio. Mas o seu Petry falava nisso há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, o Grêmio tinha, acredito, 1.000 associados. Tá? Esses 1.000 associados daria, até exagerando, para a gente falar com cada um deles, sim, ou colocá-los todos numa sala e expor as coisas do Grêmio. Hoje nós temos 70.000 associados, milhões de torcedores. Como é que a gente pratica essa transparência? Como é que a gente mantém esses associados a par das discussões do Grêmio? E temos que considerar um outro aspecto, que são os meios de comunicação que nós temos hoje, né, que tiveram um avanço fantástico. Né? Esse meio que nós estamos usando agora, neste momento, é muito recente. Muito bem. Para falar sobre a arena. A arena é um negócio fantástico, um negócio extremamente complexo, que foi discutido dentro do Grêmio
durante mais de 5 anos, né? Que certamente a maioria das pessoas, né, grande maioria, não conhecem o negócio nos seus detalhes, pela sua complexidade, né? E que agora está sendo, digamos assim, posto em prática, ou seja, agora é que o nosso associado, que os nossos torcedores estão tendo um contato com o negócio, né? E isso gera uma série de dificuldades. Certo. Dificuldade de adaptação, e quem vai aos jogos, tem ido aos jogos do Grêmio na Arena, está vendo que essa dificuldade de adaptação rapidamente está sendo sanada. Por quê? Porque nós vamos nos adaptando, nós estamos chegando num bairro novo, num estádio novo, e saímos daquela situação que nós conhecíamos há décadas e estamos nos adaptando a essa nova situação. O negócio em si, bom, o que a gestão atual tem dito é que tem alguns aspectos que estão sendo muito desfavoráveis ao Grêmio. O que eu entendo disso? Entendo que nós temos que nos debruçar sobre isso, não só os gestores atuais, mas todas as pessoas que participaram desse assunto e que disseram, inclusive, que o negócio era bom. Muito bem, se eles enxergaram bom naquele momento, então vamos ver como é que eles enxergaram. Se alguma coisa não saiu a contento, vamos procurar o nosso parceiro e vamos negociar. Isso faz parte. O Fernando Junqueira faz uma pergunta aqui sobre a questão do marketing do Grêmio, se ele não anda muito devagar, né? Que ele não vê ações fortes. Eu já boto nessa questão da Arena, né? Me parece que a gente ouve muita coisa contrária e o próprio Grêmio não mostra realmente as vantagens que ela tem dado, assim, questão de marketing. O que te parece, Jefferson? Acho que o Ferrer falou bem quando a gente tem um início de operação. Eu me recordo de ter lido sobre o caderno de encargos da FIFA, independente da situação, que fala sobre construções de estádios novos, que qualquer startup de operação, qualquer início de operação, precisa de no mínimo 7 ou 8 jogos de médio para pequeno porte para que a operação comece a decolar em si. Se a gente pegar os jogos que a gente teve na Arena, foi a inauguração, que foi quase 60 mil pessoas, a gente só teve jogo grande, a gente não teve jogo de pequeno público, que é o que está tendo agora. Talvez agora a operação em si venha montando. A gente tem uma série de agravantes aqui que podem ser colocados em relação ao marketing junto com a Arena. Uma gestão nova, que mudou o seu profissional de marketing, que tenta implementar novos planos que estão caracterizados no seu projeto, também é um novo startup. Então, eu acredito, e aqui não é uma análise crítica, mas apenas tentando entender a situação do que está sendo colocado, que essas coisas vão começar a caminhar a partir de agora, até com a própria definição do negócio da OAS, junto, porque existem uma série de incertezas para a gestão atual de como atuar nesse sentido. Isso não é uma crítica na verdade, é apenas uma tentativa de caracterização da fotografia que a gente tem no momento. Eu só vou colocar o Ferrer de volta nessa aí, lembrando que, na verdade, o jogo que mais teve problema foi aquele que deu 4 mil e poucas pessoas, né? Me parece que foi um equívoco do pessoal que não estava bem treinado, eu acho. De venda de ingressos para o pessoal da Arena, foi esse o principal problema. E colocar para ti, ver que tu colocou bem, que o pessoal vai se adaptando. Em todos os jogos que eu fui, não tive nenhum problema. Tive ali uns 10 minutinhos numa filinha para entrar, uma vez ainda, e no resto foi tudo tranquilo. Né? A questão do marketing. Maradona, antes de falar sobre o marketing, eu tive a oportunidade de participar desse assunto Arena desde lá do início, como conselheiro e como membro do Conselho de Patrimônio, né, da Comissão de Patrimônio do Conselho Deliberativo. E se tu buscar o parecer da Comissão de Patrimônio de 2008, nós alertávamos lá naquele momento que achávamos que a administração da Arena não deveria ser da superficiária OAS ou Arena Porto Alegrense, que deveria ser do Grêmio. Por quê que nós entendíamos que deveria ser do Grêmio? Porque o Grêmio administra estádios de futebol há 100 anos. Pois é. Tá?
E se nós temos essa bagagem toda, né, expertise, né, não é o termo que está em moda, né, todo, por que nós entregaríamos isso para outras pessoas, outros grupos que não sabem disso? Acho que isto gerou muitas dificuldades que estão acontecendo hoje, né? Porque o Grêmio não está administrando isso, e o Grêmio sabe administrar isso, e o Grêmio tem um compromisso com o seu associado, e com o seu torcedor, que é o público. Né? Tanto que a gestão atual acabou de criar, eu talvez assim publicamente esteja trazendo isso aqui em primeira mão para o Pátria Livre, foi criada uma comissão dentro da gestão, da qual é coordenada pelo Juliano Ferrer. Essa comissão vai tratar de dar um atendimento ao associado do Grêmio, entre outras coisas, vai também cuidar da expansão do quadro social, mas vai tratar de dar um atendimento aos associados do Grêmio feito pelos gremistas, ou seja, pela diretoria do Grêmio. Né? Por quê? Porque nós entendemos, e isto é fácil de todos os espectadores entenderem, que nós sabemos cuidar melhor dos nossos associados e nós temos que fazer isso. A ideia é de não largar na mão. Quanto ao marketing, realmente o que se nota no Grêmio eu acho que uma certa descontinuidade. Aí vamos fazer uma crítica. Por quê? Na gestão do Duda nós tínhamos um coordenador do marketing. A última gestão do presidente Paulo Odoni, um outro coordenador do marketing. E nessa gestão, um terceiro coordenador do marketing. Profissionais. Né? Quer dizer, dá a impressão assim de que nós estamos talvez mudando demais, né? Quando a gente fala em profissionalização, a gente fala em continuidade dos profissionais. Muda a gestão, mas os profissionais que se mostraram competentes, o que interessa é que eles continuem, né? Para que não se mude tudo a cada gestão. Isso não está acontecendo no marketing. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Talvez por não ter ficado contentes, né, dos novos presidentes que entraram. Com certeza, mas a gente tem que pensar nessa continuidade. Porque o profissional que está lá trabalhando, ele não está trabalhando para aquela gestão, ele está trabalhando para o Grêmio. Né? Eu vou colocar o resultado da interativa da semana passada, que falava exatamente sobre essa questão, né? Não era exatamente sobre isso, mas até já vai introduzir o nosso próximo assunto, que é o futebol, né? Você acha que essa polêmica em torno da Arena pode prejudicar o time na Libertadores e no futuro do clube? 50% dos internautas disseram que sim, 37,5% disseram que não e 12,5% disseram que pode ser. Então o pessoal ficou meio dividido, né? A nova interativa é: com a vitória contra o Huachipato e a dificuldade com o Fluminense, você acha que o Grêmio se classifica em primeiro, se classifica em segundo ou não se classifica para a Libertadores, né? Isso aí que a gente deixa para essa semana, até porque o jogo contra o Fluminense é na quarta-feira que vem, né? Lembrar também que o nosso próximo jogo no Gauchão é agora, no sábado. A gente ia fazer um teste, né? O Luxemburgo estava falando em fazer um teste contra o Cerâmica no sábado, agora com todos os jogadores que iriam jogar contra o Fluminense, mas parece que o Zé Roberto andou torcendo o tornozelo, que não é nada grave, mas que parece que vai ser poupado nesse jogo agora. E teve a triste notícia da questão do Elano, né, de que vai ficar no mínimo um mês fora, mas ele não iria jogar contra o Fluminense nem contra o Cerâmica. Então eu vou pedir para o pessoal colocar a enquete, que também fala sobre a questão do Luxemburgo no tratar com os jogadores aí, né, que a gente fez nas ruas, a questão do Marcelo Moreno, por favor. O que você está achando do afastamento de Marcelo Moreno? A situação do Marcelo Moreno dentro do Grêmio, eu creio que é mais uma situação pessoal do Luxemburgo com o jogador. Creio que deveria ser uma troca de ideia entre o jogador e o treinador, já que ele citou que é problema extra-campo, né? Poderia ser resolvido no vestiário e não com afastamento tão radical como ocorreu com um grande jogador que é o Marcelo Moreno, que é do Grêmio. Olha, até o momento não sei qual é o motivo, se é indisciplinar, né, que diz, ou é questão tática ou técnica, aí não tem como saber.
que está acontecendo por lá, mas pela quantidade de atacante que o Grêmio tem, tá tranquilo, não tem problema. Uma boa sugestão, tá complicando demais. Para mim tá errado, acho que ele tá fazendo uma grande justiça. Eu acho um desperdício, né? Ele é um bom jogador, o ano passado ele atuou bem e eu acho que é um desperdício mesmo. Tô achando que o Luxemburgo está cometendo um grande erro. Era mais fácil afastar o Kleber. Olha, eu achava que não é uma boa, tá? Porque quando a pessoa já é tradicional no seu trabalho, ele já tem conhecimento, não é? Da sua carreira, do seu campo profissional. Então, eu acho que ele vai fazer um pouco de farta até que esse outro se coloque no lugar dele, vai causar alguma polêmica. Essa é a minha palavra. Olha, eu tô achando isso aí muito ruim, porque o Grêmio devia de conservar esse jogador no time, sabe? Devia de conservar mesmo, porque é um jogador bom. Apesar daquelas atitudes do Luxemburgo, por isso que ele foi embora, tá querendo mandar o cara embora do Grêmio. Olha, eu como colorado, o rapaz é um bom jogador, mas deve ter alguma... Isso aí é política dentro do Grêmio, né? Esse deve ter algum problema lá com ele, alguma coisa ele tem que eles não estão gostando. Mas eu acho que ele é um bom atleta. Eu não sei que... E o Grêmio está perdendo, né? Eu sou colorado, né? Isso é a minha opinião sobre esse jogador. Só que eu tenho que dizer para ele. Que eles têm que aproveitar o rapaz, saber dar chance para ele. Mas o Luxemburgo é teimoso, né? Quando depois dele pegar o jogador, não adianta. Para ele não serve, não serve. É isso que eu tenho a dizer sobre esse jogador. Eu vou pedir rapidinho aqui para os nossos convidados, né? Falar nessa questão do Marcelo Moreno e já encaminhar, assim, tipo, questões como o Vitor Ruschel, que fala que a gente não tem um zagueiro e está sem reposição, né, no nosso grupo. O Mário Bretani também falando que é um jogo complicado, que a gente vai ter contra o Fluminense, se a gente não acha que o grupo do Grêmio está muito esvaziado, né? Então a gente pega essa questão do Moreno e vai falando, que tem muita gente falando sobre isso aqui na Interativa. Olha, assim, a gente tem um elenco, acho que hoje, com 6 atacantes de maior ou maior qualidade. Tu pega o William José, o Wellington, Barcos, Vargas, Kleber, Moreno. O rendimento que o Moreno veio apresentando nos primeiros jogos não habilita ele a ser titular. Se ele quiser ser titular, independentemente de comportamento noite, dia, a gente teve diversos jogadores no Grêmio que foram controlados ao longo do tempo, que podem dar resultado. A única constatação que eu tenho particularmente é a seguinte: o presidente Koff não iria deixar isso acontecer porque ele tem uma mão forte no vestiário. Isso o próprio Rui Costa tem falado, que tem contado diretamente com a colaboração do presidente Koff para isso. E Koff controlou grupos como o de 83, que não tinha anjo, e grupo de 95, 96, que não tinha nenhum anjo colocado ali dentro. Se está acontecendo um pouco desse desgaste do Marcelo Moreno em relação, é porque talvez o próprio presidente Koff já tenha desistido. Então, não sei. É uma maneira de enxergar essa questão também por um outro viés, que não só a qualidade do jogador propriamente dita. Que ele não está afim, ele parece não estar afim. O que te parece, Ferreira? E aí, logo após essa intervenção do Ferreira, já pediria para a gente passar os lances do Ashpato que a gente teve ali, né? Que foi um jogo que não veio pela TV ao vivo, e a gente tem os lances também. O que te pareceu, Ferreira? O Marcelo Moreno, que eu vi jogar no Cruzeiro, era um excelente atacante. Tá? Depois disso, ele esteve na Europa e em mais de um clube e não repetiu aquela fase. Quando o Marcelo veio para o Grêmio, eu me lembrei do Marcelo do Cruzeiro e achei que seria uma grande contratação. Bom, eu não desistiria dele. Tá? E me surpreende, e aqui eu quero chamar a atenção, me surpreende uma aparente falta de habilidade do Luxemburgo em tratar com essas dificuldades. Por quê? Porque o Luxemburgo é um treinador experiente, né, com enorme bagagem, um treinador vitorioso, né, e, no entanto, ele já teve um problema com o Gabriel, né,
e agora tem esse problema com o Marcelo Moreno. E problemas desta ordem em vestiário, isto é todos os dias. Dificuldades desta ordem em vestiário é todos os dias. O Moreno aspira a ser titular, veio para o Grêmio com a ideia de ser titular, era titular, de repente o Grêmio trouxe outro jogador, o Barcos, e ele deixou de ser titular. Isso certamente cria no mínimo um desconforto para o jogador, que era titular. E isso precisa ser administrado. A gente não sabe os bastidores disso, a gente não vive o vestiário do clube, até porque não pode, nós não podemos todos viver o vestiário do clube. Se nós todos estivéssemos lá, seria um caos aquilo lá, né? Então, é o ambiente do clube mais fechado. Mas eu acho que esse jogador não me parece, por exemplo, ele não é indisciplinado dentro de campo, ele não me parece, o pai dele, não estou dizendo um monte de bobagem aí, mas o pai dele não é ele, né? Pois é. Então, e a gente tem que saber administrar isso. Eu acho que ele é um jogador que, no mínimo, precisa ser valorizado para um futuro negócio. No mínimo. É uma questão que está aí, né, jogada na mídia. E vamos ver como é que se resolve, como é que o Grêmio resolve isso. Eu peço então os lances do Ashpato e Caracas, e para a gente ir falando em cima. O que me pareceu é que o Ashpato é um time fraco, mas os caras saem de casa e parece que viram os leões, né? Não sei o que vocês acham. E até essa nossa derrota primeira na Arena, que foi sobre o Ashpato, ficou um pouco, né, foi tão doída nos primeiros momentos, mas agora a gente viu que os caras não perderam fora de casa, e além de tudo ganharam de goleada lá, né, naquele campo ruim que a gente acabou perdendo pro Caracas. Eu não consegui ver esse jogo. Esse jogo não passou na TV, Não passou, né? O pessoal que estava aqui conseguiu ver, viu só via internet, mas os outros jogos que eu vi do Ashpato, me deu muita impressão de que ele tem um contra-ataque muito eficiente. Ele é veloz. Então, fora, ele joga fechadinho e consegue aproveitar uma vulnerabilidade. O Caracas é um time muito fraco. Né? Então, a gente perdeu uma oportunidade ali incontestável de ter ganho lá naquele jogo que a gente tomou a virada de 2-1. Mas, observando, talvez em casa ele não consiga jogar em contra-ataque, por quê? Porque normalmente o visitante já joga com uma postura um pouco mais defensiva. Aí tu não jogando no contra-ataque, não tem problema. Isso pode ser um trunfo, inclusive, pra gente no jogo nosso da última rodada lá, especificamente. Nós perdemos aqui também porque a gente entrou com salto alto, né? O Grêmio entrou achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento. E essa postura nem sempre, quando tu pega um time fechado, jogando com dois jogadores espetados pelas pontas e um centroavante bom, o Brian Rodrigues desse jogo fez 3. É um bom centroavante. Né? Que é oportunista e talvez daqui a pouco até seja interessante olhar para futuro negócio, coisa parecida, possa ser um questionamento importante. Eu vou botar o Ferrer nessa aí, pegando essa história do salto alto. O que é esse nosso time, né, com rendimentos tão bons e depois cai tanto, né? O que te parece? A Libertadores é um torneio muito rápido que não dá margem a erros. E nós tivemos 2 erros graves. O primeiro, ter perdido em casa para o Ashpato e que nos surpreendeu. Na verdade, a gente não sabia quem era o Ashpato. Quem é esse, né? Não se sabia nada, porque lá no Chile a gente conhece Colo-Colo, conhece a Universidade Católica, conhece a Universidade do Chile, mas o Ashpato ninguém tinha ouvido falar. Né? E nos surpreendeu, eu não vi esse jogo agora, vocês também não viram, mas o jogo aqui em Porto Alegre, eles jogaram bem contra nós. Eles jogaram bem contra nós. Vocês falaram agora no Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues é uruguaio, né? E me parece um bom centroavante. E não é só o Brian Rodrigues. Se a gente observar aí agora, por esses gols que eles fizeram contra o Caracas, a gente vai ver que eles chegam na área rapidamente com vários jogadores. Né? Eles conseguem sair da defesa e atacar com vários jogadores. E talvez isso seja o diferencial deles fora de casa. Né? Eu não acho que ele seja um mau time, acho esse time do Caracas muito ruim, né? Inaceitável que nós não tenhamos o ganho deles lá, inaceitável.
Em 10 minutos que a gente jogou mais ou menos, fizemos um gol. Né? Fizemos um gol, era só continuar jogando daquele jeito, mas eu não sei o que houve, que o Grêmio jogou 10 minutos e não jogou mais. Então, agora aí a coisa, o bicho está feio, né? Nós temos que... Vamos ter que nos mexer agora. Agora vamos ter que nos mexer. Eu vou colocar em dia aqui com os nossos internautas, tá? A Pamela Lima falando que se o Zé Roberto não puder jogar, vai ser um grande problema para o Luxemburgo. O Gabriel Vieira reclamando também, dizendo a gente não pode ficar sem o Zé Roberto, já basta o Elano. O Diego Moraes falando que o Marcelo Moreno não está jogando nada mesmo e ainda está levando os outros para a noite, então que ele está certo, o Luxemburgo. Mário Bretani comentando do jogo do Fluminense, que ele acha que vai ser muito difícil. Lúcio Costa, daí falando sobre o Ashpato, que lá o último jogo, né, projetando já o último jogo. Leandro Schneider, achando que o Grêmio tem que vencer os próximos 2 jogos da Libertadores. Paulo Gentili também, apavorado com essa questão do Elano ficar fora por mais um mês. O Carlos Lenuz, né, nosso apresentador aqui, reclamando da não inscrição do Biteco, né? Falando dessa questão do nosso grupo de jogadores que é tão fraco e acabaram não botando o menino esse na Libertadores. E o Alexandre Pena falando da irregularidade do time. Eu vou pedir para a gente colocar as possibilidades que a gente tem agora nesses próximos 2 jogos para a gente dar uma analisada, que é essa questão, né? Com dois empates, a gente faz 8 pontos e estamos garantidos. Mas a gente podendo ganhar do Fluminense, fazendo 9 pontos e mesmo assim não entrar, né? Então é aqui, ó, 2 empates, 8 pontos, a gente classifica em segundo lugar. A gente ganhando do Fluminense, empatando com o Fluminense e ganhando do Ashpato, fazemos 10 pontos. Vitória sobre o Fluminense e empate com o Ashpato, também 10 pontos, classifica em primeiro lugar, daí que é a grande diferença. Eu acho que ali, a derrota para o Fluminense e a vitória sobre o Ashpato, a gente fica em segundo lugar. Vitória sobre o Fluminense e derrota para o Ashpato com 9 pontos. Passa se o Fluminense não vencer, daí, né? A gente fica dependendo dos outros. 2 vitórias, 12 pontos. 1 empate e 1 derrota, 7 pontos, elimina o Grêmio. Eu acho que, obviamente, o interessante para nós é as 2 vitórias e os 12 pontos para ficar em primeiro lugar e daí no encarreiramento, né, da Libertadores a gente não pegar um adversário tão difícil. Apesar que a gente tem visto aí o São Paulo, por exemplo, uma dificuldade tremenda e se classificar seria em segundo lugar. O Boca também me parece que em segundo lugar, né? Queria que vocês falassem sobre isso, dessas nossas possibilidades aí, falar sobre o jogo, né, e algumas questões talvez que eu tenha falado aqui das perguntas dos nossos internautas, se vocês quiserem tocar em cima alguma coisa. A produção elencou aqui 7 possibilidades, que eu acho que pega todo o escopo que tem, só que as 3 primeiras ali, elas têm um pecado, a gente não empata jogo, né? É verdade, o Grêmio não tem empatado. Não tem, ou a gente ganha ou a gente perde. Isso acho que até é característica do próprio Luxemburgo, da maneira como ele tenta fazer as projeções de jogo. Eu acho que a gente não perde pro Fluminense. Eu não consigo enxergar o Fluminense com força para ganhar aqui da gente. Lá contra o Ashpato, assim, analisando o próprio time do Luxemburgo também desde o ano passado, a gente normalmente tem atuações melhores fora de casa do que dentro. Exatamente por essa característica do time de fora querer jogar mais e o Grêmio ter uma dificuldade de jogar contra times que estão fechados. Se tem, pela característica de troca de bola ao longo do tempo, a gente consegue, e tem jogadores ainda que, além do ano passado, conseguem mais fazer isso, o Barcos fazendo pivô ou recuando um pouco para fazer armação de jogo para jogadores que entram espetados, acabam sendo muito interessantes. Eu acredito num cenário assim, de que a gente possa até ter 2 vitórias, mas sou confiante no jogo contra o Ashpato, e contra o Fluminense é uma característica que a gente que tem que explorar. Eu confio muito no Abel nesses momentos. Pois é. Já vou fazer uma perguntinha fácil aqui para o Ferreira agora, mas vou colocar de novo outros internautas que perguntaram. O João Pedro Stefanello e o Heitor Alvarenga, achando que o Kleber tem que entrar no lugar do Elano e jogar.
coisa que eu não concordo, diga-se. E aí, perguntinha para ti aqui, do Camilo Lousada. Quem tu acredita que se classifica no nosso grupo? E se tu aposta em algum placar do Fluminense? Lembrando também que aquelas projeções são do Globo.com e da 0 Hora. E aí, Ferreira, quem é que classifica e Camilo, o placar? Como gremista, eu só posso acreditar que nós vamos classificar, né? E temos que confiar nisso. Até vamos aproveitar, né, esse programa para fazer um chamamento para a torcida do Grêmio. O jogo contra o Fluminense vai ser o que a gente chama de briga de cachorro grande, né? E eu acredito também que nós temos plenas condições de ganhar do Fluminense, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. Acho que vai ser um jogo difícil. É jogo para 1-0. Exatamente, é como está dizendo o Jefferson, é jogo para 1-0, é jogo que eu não acredito que se repita aquele 3-0 que a gente fez lá, até porque aquele jogo foi uma exceção. Dois times grandes, como o Grêmio e Fluminense, jogando na casa do Fluminense, nós fazemos 3-0, isso é exceção, né? Então, o que nós temos, e por aquelas perspectivas aí que tu colocasses antes, repara que nós não podemos perder para o Huachipato. Né? E tem um aspecto interessante que o Jefferson chamou a atenção: o Grêmio empata muito pouco, talvez porque o Luxemburgo não tenha uma forma de jogar fechadinho. Né? O Grêmio, então, ou ele ganha ou ele perde, né? Porque ele joga aberto. Né? Acho isso um problema, porque o clube o time tem que ter essa alternativa, ele tem que saber se fechar. Ele tem que saber. E um jogo, de repente, dependendo do resultado contra o Fluminense aqui, jogar fechadinho lá com o Huachipato, talvez até a gente tirasse dele essa arma, né? Sim, de chegar na frente com rapidez, com vários jogadores, né? E propusesse para ele um jogo que provavelmente não é do seu gosto. E além disso... Mas o Grêmio, esse time do Grêmio do Luxemburgo não sabe fazer isso. E além disso, nós com o Vargas, que tem uma velocidade grande, podemos utilizar dessa arma realmente que eles têm. A Raíssa Copete e o José Jores comentaram na questão do Fernando, se ele vai ficar ou vai para a Europa. Isso aí num outro programa, certamente, quando a questão pintar, realmente, nós vamos estar falando sobre isso, né? Eu vou colocar aqui, achei muito bom o programa aqui, e a gente falou sobre gestão, questão das contas e futebol. Pedi para vocês encerrarem, né, falando com os nossos internautas, a nossa perspectiva aí para o ano e o que mais vocês quiserem falar. Bom, esse ano é um ano de muita transformação para o Grêmio, né? A gente tem, não quero falar especificamente como se fosse uma pessoa da gestão, mas um projeto bastante ambicioso que foi eleito no ano passado, que procura envolver todos os gremistas junto com uma perspectiva nova de modelo de negócio diferente que é a Arena. O Grêmio precisa se transformar muito nesses aspectos e as 3 chapas que concorreram tinham propostas nesse sentido. Então, eu tenho muita confiança que o Grêmio comece a mudar agora os seus escopos de trabalho, os seus modelos, os seus processos de negócio para que cresça. E o fim principal de um clube de futebol, óbvio, né, é o futebol. Eu não quero fazer nenhuma primeira avaliação sobre gestão, até porque não são só esses aspectos que interferem, mas as contratações eu acho que já foram muito benéficas para o clube, tentando galgar uma situação maior. E o que nos resta agora é torcer para que dê certo, apoiar e torcer para que dê certo e funcione. Eu acredito que a gente tem uma perspectiva muito boa, não só para Libertadores, mas também para brasileiro. O elenco e a característica que a gente tem montado, ele é muito bom para o brasileiro, para o Campeonato Brasileiro de 2013, propriamente dito, pela continuidade e pelas próprias prospecções que a gente tem. A Libertadores vai ser também conquistada no peito e na raça, e é assim que tem que ser para fazer funcionar. Eu acredito em boas perspectivas para o Grêmio. A gente sabia que esse seria um ano muito difícil, não é fácil sair, não é fácil nós nos mudarmos da nossa casa, né,
para irmos para outra casa, isso sempre gera transtorno, gera incertezas, gera período de adaptação. A gente sabia que isso aconteceria e não está acontecendo porque mudou a gestão anterior teria essas dificuldades também, passaria por esse período de adaptação, né? Existem nesta gestão, e eu acho que o presidente Koff foi sábio nisso aí, por exemplo, o Eduardo Antonini trabalhando, e eu acho que isso foi muito positivo. Por quê? Porque o Antonini é uma pessoa que conhecia todo esse processo, trabalhou nesse processo, foi junto com o presidente, as pessoas que realmente construíram esse negócio, né? Pelo menos, claro que na gestão do Duda a gente participou disso, o Praz participou disso, mas ele começou com o Antonini e o Odoni e ele foi concluído. Então, a presença do Antonini é muito importante nesse aspecto. O Grêmio possui na presidência e no Conselho de Administração, a presidência a gente não precisaria falar, mas para enfatizar sempre, um homem vencedor, um homem que... E ele não foi vencedor por acaso, ele foi vencedor porque ele conhece e toda pessoa que convive com ele percebe o brilhantismo dele, a capacidade de raciocínio dele. Né? Bom, então, agora não está sendo e não vai ser um ano fácil. O Grêmio tem algumas questões financeiras importantes para equacionar, né? E nós juntos vamos saber fazer isso. Acho que, comandado pelo presidente Fábio Koff, eu vi com muito bons olhos a última reunião que teve com a presença do presidente Paulo Odoni. Acho que a participação dele é de extrema importância, não é porque ele saiu da presidência agora que ele vai, né, dizer não, eu tenho certeza que ele não vai se furtar a trabalhar pelo Grêmio, como ele já fez em tantas oportunidades, e eu acho que a participação dele é muito importante. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer muito o Paulo Ferrer, né, o Jefferson Thomas, dizer que nós todos os gremistas estamos com os pés no chão, mas muito confiantes, e louvar, num outro sentido, a redução da tarifa da passagem de ônibus, né, com o movimento do pessoal aí nas ruas. Um abração, Pátria Tricolor chega ao seu final hoje.